As entidades que representam os policiais contam com o apoio da população para garantir a votação na Câmara do Piso Nacional. A repórter Paula Medeiros conversa com o representante da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. Paula, qual é a expectativa dos policiais para a votação da PEC 300? Bom, Adriana, os representantes dos policiais e dos bombeiros esperavam a votação em segundo turno desta PEC no último esforço concentrado, realizado entre os dias 3 e 5 de agosto, mesmo porque já existia um acordo em relação ao texto, mas isso não aconteceu. A esperança agora é ver o texto finalmente aprovado em segundo turno na semana que vem, na terça ou no máximo na quarta-feira. O Coronel Miller, ele é diretor da Federação Nacional das Entidades dos Oficiais Militares Estaduais. Coronel, o senhor acha que na semana que vem a proposta será aprovada em segundo turno aqui na Câmara? Muito bom dia, Adriana. Muito bom dia, Paula. Bom dia ao telespectador da Câmara hoje. Nós temos a certeza que a semana que vem nós vamos concluir essa votação e eu falo em nome não só da Federação, porque eu estou legitimado pela Associação também dos Cabos Soldados, Subtenente Sargento do país. E nós nos mobilizamos para que essa aprovação ocorra, e nós entendemos que esse processo é decorrente de todo um processo de negociação nesta Casa Legislativa. Na figura ímpar do presidente Michel Temer, que, como um árbitro experiente na área de segurança pública, que foi 2 vezes secretário de Segurança Pública em São Paulo, conduziu esse processo, entendendo que um piso nacional é a coisa mais importante para que nós tenhamos uma segurança pública de qualidade e a população tem um policial qualificado e preparado para defendê-la, porque este policial qualificado, ele vai dar segurança para que nós possamos ter outras atividades desenvolvidas como educação, saúde e a sua atividade profissional. Esse texto que foi aprovado em primeiro turno, que foi resultado deste acordo, o senhor considera satisfatório, mesmo não introduzindo um valor para esse piso no texto constitucional, como era inicialmente a vontade dos senhores? Paula, a grande verdade que eu quero aqui parafrasear o presidente Lula quando da promulgação do Estatuto da Igualdade Racial. Ele foi questionado no sentido de que os direitos não foram conquistados na sua plenitude. E o presidente Lula afirmou que numa negociação nesta casa nós temos vários conflitos e tem que haver cessão de ambos os lados para que a batalha ela seja ganha e a guerra ela seja ganha por parte. Nós entendemos que um texto ideal seria a isonomia com a PM de Brasília, mas nós também entendemos, como falou o doutor Fernando, existe uma realidade e um pacto federativo, e nós sabemos que um tratamento colocando o texto na Constituição iria causar uma anomalia constitucional e possivelmente uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Então, nesse sentido, as entidades foram unânimes em aceitar a negociação proposta pelo presidente Michel Temer e pela liderança do governo, acreditando que é possível nós darmos um tratamento igualitário à educação e saúde, que tem um piso também na Constituição, e na lei ordinária que virá a esta casa, nós vamos trabalhar esse texto para que o piso seja o melhor possível. O senhor acredita, Coronel Miller, que vai ser possível reduzir essa diferença salarial? A repórter Paula Bittar chegou a mencionar durante a conversa com o consultor legislativo em segurança pública, o Fernando, sobre essa diferença salarial entre os estados. O estado de Sergipe, por exemplo, paga R$3.000 e os estados Rio e São Paulo cerca de 800. O Distrito Federal também paga muito bem aos policiais. O senhor acha possível reduzir essa diferença, chegar a um piso salarial aproximado entre os estados? Adriana, a grande realidade é que os estados sempre enxergaram ultimamente a segurança pública como gasto, como despesa. E segurança pública, o que é investido, não deve ser olhado como despesa, assim como investimento para a sociedade. Nós temos essa situação que você acabou de narrar. É absurdo nós termos São Paulo, o primeiro PIB do país, pagando o 20º salário para o seu policial. Nós temos o Rio de Janeiro, o segundo PIB do país, pagando o 27º salário para o policial. Rio Grande do Sul, que tem o 4º PIB do país, pagando o 26º salário. Então, o que nós acreditamos é que existe uma má gestão do orçamento estadual e que esse orçamento vai ter que se adequar para pagar um salário digno para esses policiais, porque orçamento nós temos. O que existe é uma má gestão e um descaso com a segurança pública que só vira propaganda na época das eleições.
Então esta PEC, ela está trazendo discussão para a sociedade, como vocês muito bem mostraram, na entrevista com a população de Brasília, e a população foi unânime que os policiais têm que ser bem pagos, bem qualificados, porque depois que o cidadão foi assaltado, depois que houve o homicídio, nós vamos recorrer à justiça, mas o prejuízo já foi causado. Coronel Miller, nós vamos mostrar agora como é que está o clima político aqui na Câmara para a votação da PEC 300. Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar, tudo bem? Ok. O texto da PEC 300, aprovado em primeiro turno, foi resultado de um amplo acordo. Os defensores da PEC esperavam que a votação fosse concluída no último esforço concentrado entre 3 e 5 de agosto, que não aconteceu. Nós conversamos por telefone com o deputado Paz de Lira, do PTC de São Paulo. Ele acusa o governo de realizar manobras para só votar a PEC, depois da aprovação de medidas provisórias que estão na pauta. Foi votado um texto, portanto, que o governo queria, aprovando uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional com um texto seco, apenas criando o piso salarial nacional e estabelecendo que uma lei vai regulamentá-lo no prazo de até 180 dias, e ainda mencionando o fundo federal que constava da proposta anterior, fica um pouco tenuemente mencionado no novo texto, mas está lá. Enfim, é algo que não deveria ter problema nenhum. No entanto, houve dificuldades. Chegamos no esforço concentrado, que foi um fracasso, porque nada se votou, com a esperança de votar a PEC 300, exatamente porque era o famoso texto de consenso. Não aconteceu, porque o governo tentou encurralar a oposição, atrelando a votação da PEC 300 a diversas medidas provisórias que a oposição não quer votar. Então, no processo de obstrução, a votação não prosperou. E mesmo quando houve a convocação de sessões extraordinárias para essa finalidade, a PEC 300 foi colocada depois da medida provisória 487 na pauta da extraordinária. É claro que não vai funcionar. E é claro que talvez nem funcione no dia 17 e no dia 18, quando acontecerá o novo esforço concentrado. Nós temos, portanto, uma situação um pouco esdrúxula. É uma medida aparentemente resolvida, primeiro turno votado, com a anuência de todos, com a anuência da liderança do governo, e ela não consegue ser votada porque as manobras do governo, no sentido de deixar a oposição em má situação, acabam fazendo com que não prospere a votação. O líder do governo na Câmara disse que está em busca de um novo acordo para a votação da PEC 300 no próximo esforço concentrado. Mas a intenção é só votar a PEC depois das medidas provisórias que estão em pauta. Por telefone, o deputado Cândido Vacareza respondeu ao deputado Paz de Lira. Primeiro, quem fez a redação do texto fui eu. O nosso trabalho foi chegar a um texto que fosse legal. Se fosse aprovado o texto original, nunca seria viabilizado um piso para os policiais. Segundo, que nós estamos trabalhando para viabilizar a votação. Alguns atrapalham, com radicalismos desnecessários, com posturas que tentam desmoralizar o parlamento e, às vezes, com promessas à categoria que não serão cumpridas. A posição do governo é clara desde o começo. Nós vamos votar as 3 medidas provisórias e a PEC. Mas quem resolve é o presidente da casa. Eu volto a chamar a repórter Paula Medeiros. Paula, os policiais preparam alguma manifestação para o próximo esforço concentrado que acontece na semana que vem, na tentativa de sensibilizar os deputados? Preparam sim, Adriana. Desde que a PEC 300 começou a ser analisada aqui na Câmara, os policiais e bombeiros vêm realizando uma série de manifestações aqui na Câmara e também pela esplanada dos ministérios. E na semana que vem não vai ser diferente. Coronel Miller, o que os senhores estão preparando para terça e quarta-feira? Está havendo uma mobilização nacional, diversas caravanas das entidades virão dos estados com a certeza da aprovação da PEC. Pois agora falta somente o segundo turno, que é uma ratificação daquilo que já foi discutido e votado. Nós sabemos que o processo legislativo, ele caminha na votação de uma proposta de emenda constitucional de maneira dificultosa, porém a grande dificuldade era aprovar o primeiro turno com um texto consensual. E nós queremos ressaltar que as entidades acreditam que a presidência da Casa, que os líderes vão terminar esta votação, embora nós tenhamos as medidas provisórias que há interesse do governo, elas não têm nada a ver com a proposta de emenda PEC 300.
mas é o interesse do governo em aproveitar este quórum qualificado para votar essas medidas provisórias que terminam a sua vigência nesse mês de setembro. E nós acreditamos que, se não houver acordo na medida provisória, o governo vai cumprir a sua palavra e vai votar esta PEC, porque os policiais virão a Brasília para comemorar a aprovação, porque nós temos a certeza que antes das eleições nós teremos essa proposta. E eu queria também, Adriana, aproveitar a audiência, desse programa para nós levarmos a todos os policiais e bombeiros do país que a PEC 300, o texto aprovado nesta casa, é uma vitória que é centenária, porque jamais a segurança pública teve um piso previsto na Constituição, uma lei que vai regulamentar e um fundo para ajudar os estados a manter esse piso. Então é uma vitória histórica que muitos lutaram e muitos tombaram e não viram essa vitória. Eu cito como exemplo, nós estamos reunidos, a entidade dos oficiais, lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu estava lá até ontem debatendo a PEC 300 para esta mobilização. E na segunda-feira, à noite, um policial, ele morreu trocando tiro com um bandido. Então este policial faleceu defendendo a sociedade e ele não viu a aprovação dessa PEC. Assim nós acreditamos que essa PEC é o resgate da dignidade, da segurança pública do país. E foi o maior movimento cívico com audiências públicas nos estados e nessa casa, movimento ordeiro, disciplinado, em busca da dignidade profissional. Muito obrigada, Coronel Miller, por essa entrevista e boa sorte, então, na semana que vem.